Mortal Kombat é conhecido por suas mortes violentas na tela, mas muitos dos atores da série morreram de maneiras igualmente dolorosas fora dela. Alguns morreram no set, outros em acidentes trágicos, e alguns ainda lutando contra o vício juntese a nós para explorar as mortes silenciosas de atores de Mortal Kombat que não estão mais entre nós e homenagear o legado que deixaram. John Fujioka, como grão-mestre. John Mamoru Fujioka nasceu em 29 de junho de 1925 em Ola, Havaí, Estados Unidos. Ele tinha 70 anos quando apareceu no filme Mortal Kombat de 1995, tornando-se o ator mais velho do elenco. Principal Fujioka interpreta o grão-mestre, um sábio líder espiritual no Torneio da Morte, que sempre dá instruções e exala uma aura majestosa. Embora seu tempo de tela tenha sido curto, sua imagem em trajes tradicionais, seu olhar pensativo e comportamento meditativo deixaram uma impressão indelével no público. John Fujioka faleceu em 13 de dezembro de 2018 em Los Angeles, aos 93 anos. A causa da morte foi registrada como um derrame devido à idade avançada, após mais de 50 anos de dedicação à arte. Na época de sua morte, seu patrimônio líquido era estimado em US 2 milhões, em grande parte devido à sua sólida carreira de ator e à sua reputação como um respeitado ator veterano nipo-americano. Em sua vida pessoal, Fujioka era um homem reservado, mas sincero. Era assumidamente gay e mantinha um relacionamento estável e duradouro com seu parceiro Gerald Lantis. Um amor que durou décadas e foi descrito por amigos como calmo e atencioso como ele. Além de atuar, Fujioka é apaixonado por rosas, pela arte japonesa do arranjo floral ikebana, meditação, yoga e maratonas. Ele já participou de dezenas de corridas, mesmo tendo mais de 60 anos. Embora raramente desempenhe o papel principal, cada uma de suas aparições deixa uma impressão profunda, tornando-o um ícone único para os amantes do cinema de artes marciais e da cultura asiática. Trevor Goddard no meu quarto. Trevor Joseph Goddard nasceu em 14 de outubro de 1962 em Croydon, Londres, Inglaterra. Em 1990 e solta 5 aos 32 anos tornou-se parte integrante do universo de Mortal Kombat, ao interpretar Kano, um assassino brutal com um olho metálico. Habilidades corpo a corpo formidáveis e uma atitude arrogante característica. Esse papel não apenas aproximou Goddard de um público mundial, como também inadvertidamente moldou o personagem Kano em jogos posteriores com um sotaque australiano característico que ele mesmo criou. Em 7 de junho de 2003, Trevor Goddard foi encontrado morto em sua casa em North Hollywood, Los Angeles, aos 40 anos. Uma autópsia confirmou que ele morreu de overdose de drogas, incluindo heroína, cocaína, temazepam e Vicodin. Sua morte ocorreu enquanto ele ainda atuava no cinema e na televisão, com seu último papel sendo como um marinheiro vilão no filme Piratas do Caribe, A Maldição do Pérola Negra. Embora nunca tenha chegado à lista A, seu patrimônio líquido na época de sua morte foi estimado em US 1 milhão, em grande parte proveniente de papéis coadjuvantes em filmes e contratos de televisão. Em sua vida pessoal, Trevor Goddard era casado e tinha filhos, mas o relacionamento deles estava à beira do colapso quando ele morreu, com o divórcio ainda pendente. Muitos acreditavam que ele era australiano e boxeador de Perth, mas a verdade acabou vindo à tona. Tudo fazia parte do cenário artificial que ele usava para se destacar no ambiente hostil de Hollywood. Mas não há como negar que Goddard teve seus momentos de brilhantismo com Homens de Guerra de 1994, ao lado de Dolph Lundgren, e a Ascensão Profunda de 1998, onde interpretou um mercenário impulsivo.
Infelizmente, o brilho não durou. Trevor Goddard faleceu repentinamente, levando consigo uma imagem muito típica do cinema, de ação dos anos 1990, deixando um vazio que ninguém consegue preencher. Robin Cho, como Liu Kang. Robin Cho nascida. Cho Wan-por nasceu em 17 de julho de 1960 em Hong Kong. Em 1995, aos 35 anos, assumiu o papel icônico de Liu Kang em Mortal Kombat, interpretando um guerreiro. Shaolin determinado a vingar a morte de seu irmão e proteger o mundo humano das forças das trevas, com seu comportamento íntegro, habilidades em artes marciais e a personificação de um herói oriental. Robin Cho fez de Liu Kang a alma do filme símbolo insubstituível no coração dos fãs. Em 2025, Robin Cho completou 64 anos. Embora não apareça mais com frequência nas telonas, ele ainda está ativamente envolvido na indústria cinematográfica como coordenador de dublês, produtor e instrutor de artes marciais para estrelas de Hollywood. Ele treinou Mila Jovovich em Resident Evil e participou de diversos sucessos de bilheteria como Corrida Mortal, 2008, 2013, Street Fighter, 2009, A Lenda de Chun-Li, 2009, Doa, 2013 e Dead or Alive, 2014. Seu patrimônio líquido atual é estimado em US 8 milhões construído ao longo de uma carreira de mais de 3 décadas, não apenas em Hollywood, mas também em mais de 40 filmes anteriores de Hong Kong. Em sua vida pessoal, Robin Cho manteve-se discreto e nunca se envolveu em escândalos. Ele disse que a mudança de Hong Kong para Hollywood foi um grande choque não apenas culturalmente, mas também em termos de como a indústria opera. No entanto, ele permaneceu fiel à interpretação de heróis positivos, rejeitando vilões asiáticos estereotipados e lutando para garantir papéis principais para atores asiáticos. Ultimamente, ele tem passado mais tempo com a família e gostado da paternidade, o que tem feito com que seus fãs o admirem ainda mais. Bridget Wilson Sampras como Sonya Blade. Bridget Wilson Sampras nasceu em 25 de setembro de 1970 em Gold Beach, Oregon. Ela alcançou a fama como Miss Teen Iowa em 1990, antes de se dedicar à atuação. Em 1995, aos 22 anos, foi escalada para interpretar Sonya Blade em Mortal Kombat, uma agente das forças especiais inteligente e durona, sempre ávida por vingar a morte de seus companheiros de equipe e que não tem medo de enfrentar inimigos sobrenaturais. Em um torneio mortal. Em 2025, Bridget tem 52 anos. Ela deixou a indústria do entretenimento após seu último papel em Phantom Punch, 2008, para se concentrar na vida familiar. Atualmente, ela vive uma vida tranquila e reservada com o marido, a lenda do tênis Pete Sampras, em Lake Sherwood, Califórnia. Seu patrimônio líquido é estimado em US 8 milhões proveniente de sua carreira de atriz e do patrimônio de Sampras, incluindo imóveis valiosos na Califórnia. A vida privada de Bridget se assemelha a um romance hollywoodiano. Ela conheceu Pete Sampras em uma festa, e apenas 9 meses depois eles se casaram em 2000. O casal tem 2 filhos nascidos em 2002. E 2005. Depois de deixar a indústria cinematográfica, Bridget foi jurada no concurso Miss Universo e emprestou sua voz para uma música country pop em 2002. No entanto, um grande choque veio em dezembro de 2022, quando ela foi diagnosticada com câncer de ovário. A notícia chocou os fãs.
especialmente aqueles que se lembravam dela como a feroz Sonya Blade. Embora ela não esteja mais nas telas, sua vida continua cativante e brilha com força e graça. Talisa Soto, como Kitana. Talisa Soto nascida. Miriam Talisa Soto nasceu em 27 de março de 1967. No Brooklyn, Nova York. Ela tinha 28 anos quando assumiu o papel de Kitana em Mortal Kombat, 1995. Como a princesa de Outworld, dividida entre lealdade e justiça, a Kitana de Soto era graciosa e poderosa, brandindo leques de aço mortais e expressando seu conflito interior através de seus olhos comoventes. Ela rapidamente se tornou um ícone guerreira inesquecível para o público. Dos anos 90. Em 2025, Talisa Soto tem 57 anos e está praticamente aposentada da indústria do entretenimento. Depois de participar de La Mission de 2009, apresentado e dirigido por seu marido Benjamin Bratt, ela optou por se afastar dos Poseidon holofotes, concentrando-se na criação dos 2 filhos e na construção de uma vida familiar feliz. Seu patrimônio líquido é estimado em US$7 milhões, proveniente principalmente de suas carreiras como modelo e atriz, além de uma propriedade imobiliária com Bratt, seu parceiro há mais de 2 décadas. A vida de Talisa é ao mesmo tempo glamourosa e tranquila. Ela teve um breve casamento com Costas Mandylor, antes de encontrar um amor duradouro com Bratt, seu colega de elenco em Pinheiro 2001 e pai de seus 2 filhos. Sofia, nascida em 2002, e Mateo, nascido em 2005. Em 2022, Soto revelou que havia sido diagnosticada com câncer de mama durante a pandemia de Covid-19, mas felizmente superou a doença e se recuperou totalmente. Um de seus papéis mais memoráveis foi o de Dona Júlia em Dom Juan de Marco 1995, onde contracenou com Johnny Depp em uma apaixonante e fantástica história de amor. Hoje mesmo, não estando mais nas telas, Talisa Soto continua sendo um ícone. Christopher Lambert, como Raiden. Christophe Guy Denis Lambert nasceu em 29 de março de 1957, em Great Neck, Nova York. Ele tinha 38 anos quando estrelou o filme Mortal Kombat de 1995. No filme, Lambert interpreta Raiden, o majestoso deus do trovão do plano terreno, que guia e protege 3 guerreiros, Liu Kang, Johnny Cage e Sonya Blade. Com seus olhos penetrantes e sorriso misterioso, o Raiden de Lambert exala uma aura divina e terrena. Em 2025, Christopher Lambert tem 68 anos e ainda está ativo na indústria do entretenimento. Nos últimos anos, ele apareceu principalmente em filmes independentes europeus e dublou videogames, embora sua fama ainda não tenha atingido o auge. Em 2023, estrelou um filme de ficção científica francês e foi convidado a integrar o júri do Festival de Cinema de Sitges. Graças a esses esforços incansáveis, o patrimônio líquido de Lambert é estimado em US$5 milhões, em grande parte devido aos seus papéis icônicos em Highlander e Mortal Kombat, além de investimentos privados na França. Em sua vida pessoal, Lambert casou-se com a atriz Diane Lane em 1988 e teve uma filha chamada Eleanor, nascida em 1993. No entanto, o casamento terminou em 1994 devido à sua agenda lotada e dificuldades com a separação. Ele teve um relacionamento de longo prazo com a atriz Sophie Marceau, mas também terminou em silêncio. Além de papéis de ação, Lambert também explorou dramas como Ressurreição 1999 e Fortaleza 1992.
demonstrando profundidade emocional, além de sua persona de herói sobrenatural, apesar de seus problemas de visão. Lambert nunca deixou que sua deficiência atrapalhasse sua carreira. Lyndon Ashby, como Johnny Cage. Clarence Lyndon Garnett. Ashby III, conhecido profissionalmente como Lyndon. Ashby nasceu em 23 de maio de 1960 em Atlantic Beach, Flórida, Estados Unidos. Em 1995, aos 35 anos, ele interpretou Johnny Cage em Mortal Kombat, um astro arrogante das artes marciais que entra em um torneio não apenas para provar suas habilidades de luta, mas também para assumir uma responsabilidade maior pela Terra, com seu charme espirituoso, diálogos afiados e socos poderosos. Johnny Cage foi o equilíbrio perfeito entre ação e entretenimento. Leve neste clássico dos anos 90. Em 2025, Lyndon Ashby tem 64 anos e ainda trabalha regularmente na indústria do entretenimento. Depois de Mortal Kombat, ele é mais conhecido por seu papel como o xerife Noah Stilinski na série Teen Wolf, que durou 6 temporadas de 2011 a 2017, o que lhe rendeu uma indicação ao Saturn Award de melhor ator. Coadjuvante, mais recentemente ele retornou em Purple Hearts, 2022 da Netflix e no especial de Teen Wolf The Movie, 2023. Em 2023, Ashby também fez um retorno surpresa como Cameron em The Young and the Restless, um papel que lhe rendeu uma indicação ao Daytime Emmy. Seu patrimônio líquido atual é estimado em US 6 milhões, proveniente principalmente de seus papéis de longa data na televisão e de suas contribuições para filmes de sucesso. Na vida real, Lyndon Ashby tem uma vida familiar tranquila e feliz com sua esposa, a atriz Susan Walters, que conheceu em 1983 nas filmagens de Loving. Eles têm 2 filhas nascidas em 1991 e 1992. Apesar de sofrer com ataques de pânico durante as audições, Ashby perseverou em sua paixão alimentado pelas artes marciais que treinou na infância. Ele é um artista marcial amador com faixa azul em karatê. Lyndon Ashby é o epítome de um artista resiliente, escolhendo papéis com base na profundidade em vez da fama e permanecendo fiel a si mesmo em todas as fases de sua carreira. Cary Hiroyuki Tagawa, como Shang Tsung. Cary Hiroyuki Tagawa nasceu em 27 de setembro de 1950 em Tóquio, Japão. É um ator, produtor de cinema e artista marcial japonês. Ele tinha 45 anos quando se juntou ao Mortal Kombat em 1995. No filme, Tagawa interpretou Shang Tsung, um mago das trevas, com a capacidade de absorver almas e se transformar o vilão principal que deixou uma profunda impressão com seu olhar penetrante, voz intimidadora e comportamento majestoso. Sua atuação acabou moldando a imagem imortal de Shang Tsung no coração dos fãs. Em 2025, Tagawa tem 74 anos e continua mantendo uma carreira de ator estável. Após ser aclamado pela crítica por seu papel como Nobusuke Tagomi na série da Amazon de 2015, O Homem do Castelo Alto, ele estrelou diversos projetos independentes nos Estados Unidos, Japão e Rússia. Além de atuar, dublou Shang Tsung em Mortal Kombat 11 e participou de diversos programas de televisão na Rússia, onde se naturalizou em 2016. Seu patrimônio líquido é estimado em US 5 milhões, proveniente de seu trabalho em cinema, televisão, dublagem e produção. Em sua vida pessoal, Tagawa passou por uma transformação espiritual notável. Em 2015 foi batizado na Igreja Ortodoxa Russa em Moscou e adotou o nome
Panteleimon. Um ano depois, tornou-se oficialmente cidadão russo. Além de Mortal Kombat, ele deixou sua marca em Memórias de uma Geisha de 2005, provando que não era apenas um vilão cinematográfico, mas também um artista com profundidade cultural e espiritual. Peter Jason, como Mestre Boyd. Peter Edward Ostling, mais conhecido pelo nome artístico. Peter Jason nasceu em 22 de julho de 1944 em Hollywood, Califórnia. Ele tinha 51 anos. Quando interpretou Mestre Boyd em Mortal Kombat em 1995, como instrutor de artes marciais de Johnny Cage, Peter Jason foi um mentor severo, porém sábio, simbolizando sabedoria, disciplina e lealdade. Servindo como um guia constante para o protagonista em meio ao caos do torneio Deathmatch, Peter Jason faleceu em 20 de fevereiro de 2025 em West Hollywood, aos 80 anos após uma batalha contra o câncer. Na época de sua morte, seu patrimônio líquido era estimado em US 4 milhões, em grande parte resultado de seus esforços incansáveis na indústria das artes e do entretenimento. Em sua vida pessoal, Peter foi casado 2 vezes. Seu primeiro casamento com Sally Anne Van Ameringen durou pouco, e eles tiveram um filho. Em 1979, casou-se com Aileen Rosalie Torres, com quem permaneceu junto por mais de 4 décadas até sua morte. Além do filho Michael, ele tem uma filha Robin Goldwasser, de um relacionamento anterior, que agora é casada com o artista John Flansburgh. Em uma carreira de mais de 50 anos, ele atuou em mais de 200 filmes e programas de televisão, sendo mais conhecido por seus papéis em obras de John Carpenter e Walter Hill, incluindo Eles Vivem 1988, Príncipe das Trevas, 1987, Na Boca da Loucura, 1994 e Fuga de Los Angeles, 1996. Fora das telas, ele também é um veterano ator de teatro com mais de 150 peças e centenas de comerciais de televisão em seu currículo. Até seus momentos finais, Peter Jason permaneceu calmo, profissional e cinematográfico, assim como os papéis memoráveis que interpretou. Stephen Ho como Chan Kang. Stephen Ho nasceu em 9 de dezembro de 1973 em Bandung, Indonésia, e é um famoso especialista em artes marciais dublê e instrutor de artes marciais sino-americano. Em 1995, aos 22 anos, interpretou Chan Kang, irmão mais velho de Liu Kang em Mortal Kombat. Embora apareça apenas na cena de abertura, a morte de Jackie Chan pelas mãos de Shang Tsung se torna uma força motriz crucial para a história e a breve performance de artes marciais de Ho é altamente elogiada por sua velocidade e técnica realista. Em 2025, Ho tem 51 anos e continua trabalhando nos bastidores de Hollywood como instrutor pessoal de artes marciais para grandes estrelas como Brad Pitt, Leonardo DiCaprio e Tobey Maguire. Ele também apareceu no The Tonight Show com Conan O'Brien, onde demonstra técnicas de artes marciais ao vivo. Com sua habilidade de mesclar estilos de luta tradicionais e modernos com perfeição, ele se tornou um dos especialistas em artes marciais mais requisitados de Los Angeles. Seu patrimônio líquido é estimado em US 4 milhões, proveniente principalmente de treinamentos e direção de artes marciais para sucessos de bilheteria como A Origem e o espetacular Homem-Aranha. Stephen Ho é bastante reservado sobre sua vida pessoal. Ele é casado com Nina Ho, designer de interiores, e o casal atualmente mora na Califórnia com seus 2 filhos. Não há registros de acidentes ou maus hábitos. Mas um fato interessante
é que ele interpretou Donatello nas séries Teenage Mutant Ninja Turtles 2 e 3 dos anos 1990. De um jovem que dava chutes extremamente rápidos em Mortal Kombat. Stephen Howe construiu discretamente um império no mundo das artes marciais de Hollywood, tornando-se a força por trás dos poderes de muitos super-heróis nas telas. Keith Cook, como Reptile, Keith Hirabayashi. Cook nasceu em 17 de setembro de 1959 em Seattle, Washington. Ele surpreendeu o público com sua interpretação de Reptile em Mortal Kombat 1995 aos 36 anos. Apesar do seu tempo limitado em tela, ele deixou uma impressão duradoura com suas artes marciais fluidas, sua misteriosa armadura verde e suas habilidades furtivas aterrorizantes. Curiosamente, Cook inicialmente fez o teste para o papel principal de Liu Kang, mas acabou recebendo um pequeno, mas memorável papel de vilão. Em 2025, Keith Cook tem 65 anos e continua ativo no mundo das artes marciais como treinador e fundador do programa de fitness Core Flex Body Revolution. Além de ensinar artes marciais, ele participou de inúmeros projetos televisivos, filmes de ação independentes e atua regularmente como consultor de artes marciais, ex-campeão mundial de artes marciais e armas. Keith foi aclamado na década de 1980, incluindo o título de lutador do ano pela revista Black Belt. Seu patrimônio líquido é estimado em US 3 milhões, proveniente principalmente de torneios de artes marciais, trabalhos em filmes e empreendimentos, fitness. Em sua vida pessoal, Keith Cook vive uma vida tranquila com sua esposa, Suzanne, artista e autora, e seu único filho, Jake, com uma vida familiar. Estável, ele é um dos poucos artistas marciais que manteve disciplina e consistência ao longo das décadas, antes de se tornar Reptile Keith. Se destacou em filmes de ação como China, O'Brien 1988 e Mortal Kombat. A Conquista 1998, onde continuou a demonstrar suas habilidades em artes marciais. E mesmo tendo aparecido na tela por apenas alguns minutos, ele deixou uma marca indelével como um réptil frio e misterioso com a alma de um verdadeiro guerreiro. Lloyd Kino é o avô Lloyd Hiroya Kinoshita, conhecido pelo nome artístico Lloyd Kino. Nasceu em 16 de maio de 1919 em Seattle, Washington, Estados Unidos. Ele tinha 76 anos quando se juntou ao Mortal Kombat, em 1995, interpretando um avô gentil mentor espiritual de Liu Kang em sua jornada para se tornar um guerreiro predestinado. Embora tenha aparecido apenas em algumas cenas breves, seu personagem transmitia profundos valores culturais do leste asiático e servia como uma âncora emocional, ajudando o público a compreender as origens, responsabilidades e aspirações do protagonista. Lloyd Kino faleceu em 21 de julho de 2012 em Woodland Hills, Los Angeles, aos 93 anos. A causa da morte teria sido a idade avançada, e ele faleceu em paz após mais de 6 décadas de atuação. Seu patrimônio líquido na época de sua morte foi estimado em US 1,5 milhão, refletindo a tenacidade e a estabilidade de um artista dedicado, irmão de Robert Kino e parceiro do lendário Andy Griffith em O Restaurante da Tia Bay Mill. 967 Lloyd Kino viveu uma vida tranquila, porém influente. Livre de escândalos ou controvérsias, ele deixou um legado de calma e elegância. Na vida real, era conhecido por seu amor pela serenidade, frequentemente se retraindo para a vida familiar e raramente participando de eventos chamativos. Ao longo de sua carreira, Kino apareceu em uma ampla gama de projetos de cinema e televisão, de The Cable Guy, 1996,
a Godzilla 1998. Embora raramente tenha desempenhado o papel principal, tornou-se um rosto conhecido em papéis coadjuvantes culturalmente ricos, seja como um professor japonês, um ancião culto ou um ancião tradicional. E talvez essa profunda impressão seja a marca mais verdadeira que Lloyd Kino deixou. Chris Casamassa como Scorpion. Chris Casamassa, cujo nome completo é Christopher Lewis. Casamassa nasceu em 17 de janeiro de 1965, em Bethlehem, Pensilvânia. Ewa. Ele tinha 30 anos quando apareceu em Mortal Kombat em 1995. Interpretando Scorpion, um ninja imortal do inferno, lembrado por sua lendária fala: "Venha aqui." Apesar de sua curta participação na tela, Casamassa deixou uma impressão duradoura com suas lutas explosivas e o traje amarelo característico de seu personagem em 2025. Chris Casamassa tem 60 anos e ainda é uma figura proeminente na comunidade de artes marciais americana. Atualmente ele comanda o Red Dragon Karate System, que opera 12 dojos no sul da Califórnia. Além de ensinar artes marciais, ele ministra seminários de treinamento para instrutores em todo o país e é autor do best-seller Bulletproof Fitness. Além de sua carreira nas artes marciais, ele participou de diversos filmes de ação, incluindo Batman e Robin, Blade Walker, Texas Ranger e Buffy, a Caça-Vampiros. Seu patrimônio líquido é estimado em US$ 2 milhões, proveniente principalmente de suas atividades como professor artista plástico e do sistema de escolas de artes marciais que herdou de seu pai, a lenda das artes marciais, Luiz D. Casamassa. Chris se casou com Michelle McAteer em 2000, e eles têm 2 filhos, Emily e Adam Chris. Casamassa atualmente mora com a família em Glendora, Califórnia, e é conhecido por ser acessível, respondendo frequentemente às mensagens de fãs e enviando fotos autografadas, sem escândalos, lesões ou problemas de saúde. Casamassa sempre manteve uma imagem limpa e é uma figura inspiradora. Contracenou com o pai em Heavenly. Sword 1985. E mais tarde, tornou-se um mestre em artes marciais, tanto dentro quanto fora das telas. De um escorpião feroz no cinema, Chris Casamassa tornou-se um verdadeiro guerreiro, preservando e transmitindo a arte da luta para as gerações futuras.